Graça e paz, queridos amigos, da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo bem, gente? Bom, gente, eu sei que vocês têm percebido, minha garganta tá meio rouca devido a uma virose que eu peguei. Já tem mais ou menos um mês que eu tô com ela, mas a enfermidade em si não é impedimento de nós proclamarmos o Evangelho do Senhor, ainda mais desse conforto aqui, né, gente? Eu tô sentado aqui com a Bíblia e com o celular na minha frente, amém? Certa vez Deus me mostrou um missionário, né? Que ele é tetraplégico e cego. E ele prega mais do que eu. Ele prega todos os dias. Todos os dias ele está pregando. Ele é tetraplégico e cego. E ele todo dia está anunciando o Evangelho. Então não é uma virose que vai nos parar, amém? Vamos ao estudo de hoje? E mais, gente, uma correção bíblica. Quando Isabel engravida, ela tem cerca de 60 anos, não de 80. Me desculpa, é que eu lembrei de outro personagem bíblico, amém? Isabel estava com cerca de 60 anos, mas mesmo assim é um grande milagre, amém? Hoje nós vamos estudar o Cântico de Zacarias, o regozijo de Zacarias depois que a sua voz volta. E Zacarias, seu pai, foi cheio do Espírito Santo, capítulo 1, versículo 67. Bendito o Senhor Deus de Israel, porque visitou e remiu seu povo e nos levantou uma salvação poderosa na casa de Davi, seu servo. Como falou pela boca dos seus santos profetas, desde o princípio do mundo, para nos livrar dos nossos inimigos e da mão de todos os que nos aborrecem, para manifestar misericórdia a nossos pais e lembrar-se da nossa santa aliança e do juramento que jurou Abraão, nosso pai, de conceder-nos que, libertados da mão de nossos inimigos, os sirvamos sem temor, em santidade e justiça perante ele todos os dias da nossa vida. E tu, ó menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque há de ir ante a face do Senhor e preparar os seus caminhos, para dar a seu povo conhecimento da salvação na remissão dos seus pecados. Pelas entranhas da misericórdia de nosso Deus, com que o Oriente do Alto nos visitou, para iluminar os que estão assentados em trevas e na sombra da morte, a fim de dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. E o menino crescia e se robustecia em espírito, e esteve nos desertos até o dia em que havia de se manifestar em... Zacarias fica cheio da glória de Deus, cheio da presença de Deus, um regozijo por um presente do Pai, por um presente vindo do trono de Deus para a sua vida. É um idoso sendo pai de um grande profeta. Ele regozija, ele relembra pelo Espírito as promessas que Deus houvera feito através dos seus santos profetas. Zacarias, de fato, tem um vislumbre em si de todo o percurso das promessas de Deus, desde quando ele chama Abraão. Amados, isso é algo profundo e maravilhoso. Quando Deus de fato nos honra através de sermos escolhidos, de sermos separados por um propósito que vai além de nós mesmos, que vai além dos nossos projetos, que vai além dos nossos planos. Um projeto que abrange algo além dessa terra, que resplandece vindo do trono de Deus. Amado, e ele já lança uma profecia sobre o seu filho. E tu, meu filho, serás profeta do Altíssimo. Você vai ser profeta, você vai na frente, abrindo o caminho, começando a organizar, através da pregação e da sua vida. João Batista só pregou. João Batista não fez sinais e prodígios, mas João Batista pregava com unção tão extraordinária que aqueles que tinham comichões fugiam da sua pregação, mas aqueles que estavam quebrantados com sede da verdade dos céus se aproximavam dele. Deus usou João Batista de uma forma estrondosa por 6 meses só, 30 anos separado no deserto, esperando o tempo de Deus para ser usado. 6 meses. 6 meses. Começou o ministério, foi tão forte o ministério de João Batista que o sistema monarco e o sistema religioso se manifestou em ira, em ódio, em rancor, né? E Satanás, de alguma maneira, quando Deus permite,
ele toca de fato nos filhos de Deus, né? Uma prova diz que João foi degolado. Amado, o menino crescia e se robustecia em espírito, ou seja, ele se edificava no espírito, ele se edificava nas coisas de Deus, se separava, amado. Vida de separação com Deus, né? Ministério não nasce na rua, ele nasce no esconderijo do Altíssimo, na intimidade do Altíssimo. Homem de Deus, com propósitos do céu, ele é um homem que ele caminha com Deus mais no oculto. Quando ele se pronuncia publicamente, é porque ele já tem uma trajetória lá atrás de intimidade, de amizade e de processos do reino dos céus. João Batista não foi diferente, o próprio Jesus não foi diferente, gente. E todos os homens que Deus chamara. Ele crescia e robustecia em espírito e esteve nos desertos até o dia que havia de se manifestar em Israel. Existem propósitos chamados que é da alçada de Deus. João Batista era um homem que ele não poderia ter alianças com ninguém, gente, a não ser com Deus Altíssimo e com todos aqueles que se dobrassem verdadeiramente a Ele. Você vê que a vida de João, ela é regrada. Ela é uma vida bem regrada. A alimentação dele era uma alimentação bem simplificada, até as suas próprias vestes. Era um homem totalmente desprendido, que não poderia prestar conta a carne e sangue. Era um homem que prestava conta exclusivamente a Deus. Então ele era livre, ele não tinha nenhuma aliança que o prendia. Ao contrário, ele era totalmente livre por Deus. E essa liberdade, de fato, requereu de João Batista renúncias profundas. A sua vida era uma vida de extrema disciplina acerca das coisas de Deus. Mas o propósito aconteceu. Morreu, né, degolado, como preso, né? Talvez um malfeitor por ter encarado o rei, por ter afrontado o pecado do rei, né? Mas recebido no céu em glória, né? Nem sempre aqueles que são honrados na terra estão recebendo as honras do céu. E muitas das vezes aqueles que são desprezados na terra, desonrados na terra, são recebidos em honra, em glória por Deus no céu. Amém? Amado, vamos orar? Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por essa palavra. Agradecemos a Ti porque Tu és bom, digno de honra, de glória, de louvor e de majestade. Que se cumpra nas nossas vidas os Teus santos propósitos, a Tua santa vontade, e que possamos entender e abraçar a responsabilidade do reino que o Senhor colocara na vida de cada um de nós, remanescentes do Senhor, aqui na cidade de Catugi. Que Deus te abençoe, graça e paz, e até o próximo estudo, se Deus quiser. Deus abençoe, gente.